Paz do Senhor, pessoal. Hoje eu vou falar sobre doenças da alma. Eu lendo aqui esse livro da saúde emocional da mulher cristã, da psicóloga Rosângela, teve um versículo que me chamou a atenção, que se encontra lá em Salmos, capítulo 42 e o verso 11, aonde o salmista Davi vai dizer: por que você está assim tão triste, ó minha alma? E por que está assim tão perturbada dentro de mim? Esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista Davi, nesta época que ele falou sobre isto, é porque ele estava sendo perseguido pelos seus adversários, pelos seus inimigos. É por isso que ele escreveu esse versículo. Porque está abatida, ó minha alma. E eu comecei a refletir sobre esse versículo, sobre este livro que eu estava lendo. É que, às vezes, algumas pessoas que sofrem de depressão vivem abatidas, vivem angustiadas. E muitas pessoas não entendem porque elas agem de uma forma, não querem sair, se isolam, têm fobia social, é muito tímida, muito fechada em si mesma. E as pessoas acham que é frescura. Não é frescura, depressão não é frescura. Depressão é uma tristeza crônica, é uma doença crônica que tem que ser tratada. Ou depressão, outros tipos de doença. Minha gente, se vocês verem alguém com depressão, ajude ela, apoie ela, porque em muitos dos casos, quando tem a depressão maior e a depressão simples, quando a depressão é maior, gera um maior risco de elas cometerem suicídio. E não espere chegar a esse ponto. Se vocês verem alguém com depressão, ou se elas têm algum tipo de doença crônica, ajude elas, porque até o rei Davi sofreu esse tipo de caso de doença de depressão. E às vezes, quando alguém está deprimido, eles querem conversar, desabafar com alguém. E muitas vezes não tem ninguém para ouvir eles, e eles querem ser ouvidos. Então, existem os psicólogos, os psiquiatras, que podem tratar desse assunto. E outras doenças, além do mais, esquizofrenia, transtorno bipolar, ansiedade. Todos estes casos, nós podemos, os psiquiatras, conduzi-los eles a um psiquiatra, porque em alguns casos tem que ser o tratamento medicamentoso, tem que ser com remédios de tratamento e também com acompanhamento com um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra. Tem alguns casos que eles têm que ir por neurologista, né, que tem alguma coisa, se tiver algum tumor no cérebro. Então ajuda essas pessoas, porque em alguns casos, tipo, um exemplo, você está numa igreja, você tem uma doença psíquica, mas você ainda não sabe o caso que você tem. Então, às vezes, por irritabilidade, algumas pessoas têm irritabilidade, e o estresse, ele causa doenças também. Então, se você vê alguém muito estressada, alguém que reclama da vida, reclama que tem algum tipo de tremedeira, algum tipo de sintomas relacionado ao caso de saúde mental, encaminhe eles urgentemente a um psicólogo e a um psiquiatra. E eu pretendo informar que você se dirige a eles para uma psicóloga, porque se for um caso de um tratamento medicamentoso, eles o encaminham para uma psiquiatra. Ou vocês podem ir direto a uma psiquiatra, porque uma psiquiatra, ela dá o diagnóstico. O psicólogo não dá diagnóstico, mas a psiquiatra, ela dá o diagnóstico certo. E assim,
As pessoas que sofrem com certos tipos de doença, algumas pessoas dentro da igreja demonizam tudo. E acham que é demônio, acha que é alguma coisa do mal. Não é essas coisas. Nós temos que entender que doença, ela se cura com tratamento. Doença mental é tratada com tratamento medicamentoso e psicológico. Então, nós cristãos não podemos falar como se fosse um mal dentro da pessoa, não. Porque as pessoas sofrem de uma doença e às vezes nem sabem que estão doentes. E muitas vezes o líder religioso, por falta de sabedoria, acha que é demônio, acha que é alguma coisa que não seja uma doença. Mas quando você vê isso, só entregue na mão de Deus e busque tratamento urgente. E comece a se cuidarem, mulheres, comece a se cuidarem, sua saúde emocional, a sua saúde mental, que é muito importante vocês se cuidarem, porque a doença, quando chega, ela tem que ser cuidada rapidamente para não se agravar. E nós não podemos abaixar a cabeça e deixar, um dia eu vou morrer, mas não pensa assim não. Nós temos que viver a nossa vida. A vida é bela e tem que ser vivida. E às vezes, por nós estamos sofrendo uma doença grave, nós não conseguimos enxergar isso. Nós não conseguimos pensar que estamos doentes psicologicamente. Mas tem muitas mulheres doentes psicologicamente e nem sabem disso. Então é ideal você procurar orientação médica, psicológica, porque é muito importante. E se vocês têm alguém na sua família que sofre de alguma doença psicológica, ajudem ele, apoiem ele nos seus sonhos, apoiem ele em tudo, para que eles venham se reanimar e buscar se cuidar com muita cautela o apoio da família é muito importante. O apoio da família é muito importante para eles voltar a se recolocar no mercado de trabalho, voltar a estudar, que é muito importante, estudo nessa área também, para que eles venham fazer aquilo que eles realmente gostam. Porque tem muitas pessoas que, quando descobrem o diagnóstico, eles querem logo se aposentar. Em alguns casos, sim. Mas em outros casos, você pode abrir para o seu próprio negócio, querer trabalhar, estudar. Porque é importante você se ocupar. Tá entendendo? Alguns casos que a pessoa é incapacitada mesmo, que não pode nem trabalhar nem estudar, aí sim é caso de aposentadoria. Mas em outros casos, se você tiver o diagnóstico e não for incapacitante com essa doença, continue estudando, continue trabalhando, que é importante. E continue buscando seus sonhos. Querer construir uma família também um dia. Que é importante você ser feliz fazendo aquilo que você gosta. Tá certo? Bom, espero que tenha ajudado. Espero que o Senhor te abençoe, você e a sua família. Para você ver que alguns da palavra de Deus, tipo Elias também sofreu depressão. Ele estava depressivo debaixo de um zimbro. A Bíblia diz que ele sentou debaixo de um zimbro e pediu até a morte. E muitas pessoas estão pedindo a morte a Deus, né? Mas não peça a morte não, porque quando você pede a morte a Deus, vem mais lutas e vem mais provações para você. Não peça a morte, mas peça a misericórdia de Deus sobre a tua vida. E peça para ele te conduzir para um caminho melhor, que é um tratamento, que tratamento é importante. Que Deus vos abençoe e que tudo venha dar certo na sua vida. E que as bênçãos do Senhor venham te alcançar. Amém? Fique na paz do Senhor.